Você que está chegando agora às 4h09, está por fora do assunto, a gente resume para você um pouco desta quarta-feira movimentada, quente e sombria também, por que não? A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã uma operação que visa desarticular uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades. O grupo planejava homicídios, extorsão e sequestro em pelo menos 5 estados, incluindo, claro, o Paraná. De acordo com as investigações, os ataques deveriam ocorrer de forma simultânea e os principais acusados atuavam nos estados de São Paulo e também aqui no Paraná. Cerca de 120 policiais federais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e 4 mandados de prisão temporária em 4 estados. As autoridades decidiram chamar a investigação de Operação Sequaz. O nome se refere ao ato de seguir, vigiar, acompanhar alguém. Segundo a Polícia Federal, esse foi o método utilizado pelos criminosos para fazer o levantamento de informações das possíveis vítimas, uma espécie de stalkeamento, de stalker nesse tempo, de rede social. A gente pode também definir e procurar um sinônimo como esse, stalkear uma pessoa. O senador Sérgio Moro do União Brasil e também sua família eram alvos dessa quadrilha. Desde que soube da ameaça, Moro e seus familiares passaram a ser escoltados por cerca de 10 policiais militares aqui do Paraná. A investigação apurou que os crimes ocorreriam como retaliação, porque em 2019, quando Moro ainda era ministro da Justiça e Segurança Pública, o governo federal e também o de São Paulo transferiram Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, e mais 21 integrantes do primeiro comando da capital para penitenciárias de segurança máxima. Essas transferências foram realizadas depois que o Ministério Público descobriu um plano de facção para resgatar os principais líderes que estão presos na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Com as transferências, a comunicação entre as lideranças da facção acabou sendo inibida e, por isso, membros do grupo decidiram retaliar Moro e as demais autoridades que tomaram essa atitude, essa decisão. A investigação também apurou que um olheiro ligado ao PCC fazia campana na frente da casa do senador Sérgio Moro aqui em Curitiba. Imagine só, parlamentar, na verdade, para passar informações sobre a rotina parlamentar e também orquestrar de forma mais efetiva um possível e eventual atentado. O planejamento para os ataques foi descoberto por equipes do Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo. O MP repassou as informações à Polícia Federal, que então fez diligências e hoje saiu às ruas para prender os suspeitos. Logo que esses agentes começaram a realizar as prisões, às 8 horas da manhã, o senador Sérgio Moro foi ao Twitter agradecer a atuação das forças de segurança, e é isso que a gente acompanha agora. Você que está na live consegue acompanhar aí. Sobre os planos de retaliação, Moro disse o seguinte no tweet dele, viu? Do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por hora, agradeço a PF, PM do Paraná, Polícias Legislativas do Senado e da Câmara, PM de São Paulo, Ministério Público Estadual de São Paulo e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado. Nós estamos acompanhando, inclusive, a TV Senado, para que a qualquer momento nós possamos trazer esse pronunciamento de Sérgio Moro em Brasília, para que ele fale um pouco mais sobre esse assunto e como ele se sente nesse momento. Quem também se pronunciou foi o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, que, segundo ele, as investigações começaram há 45 dias após um alerta feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que havia a suspeita de que atentados contra autoridades estavam sendo planejados. É isso que a gente vai ouvir agora. Nós tivemos há algum tempo a referência, a informação de que um agrupamento criminoso, uma organização criminosa, visava planejar e executar atentados violentos contra várias autoridades. Essa informação chegou originariamente até mim por intermédio do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que me informou da possibilidade da existência disto. Evidentemente, eu contactei imediatamente com o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei, informei a ele dessa possibilidade oriunda desse relato que me foi transmitido pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, há aproximadamente 45 dias atrás, e determinei que a Polícia Federal estivesse mobilizada.
Olha só, na sequência, Flávio Dino explicou que o que antes era visto como indícios começou a se confirmar e por isso a Polícia Federal precisou prender esses suspeitos. Ao longo do trabalho da Polícia Federal, houve a identificação de que esses indícios eram consistentes por intermédio de vários procedimentos de investigação efetuados pela Polícia Federal, que obviamente nesse momento não podem ser revelados. Esses elementos indiciários, elementos de prova, conduziram a que a Polícia Federal avançasse na investigação e chegasse à conclusão de que efetivamente havia um planejamento em curso para a execução de ações violentas, tendo vários alvos. A gente exibe agora na live do RIC Notícias Opinião imagens do momento em que a Polícia Federal quebra uma parede de um dos bunkers da quadrilha. Você tá vendo aí uma ação rápida, né? Uma ação pensada da inteligência da Polícia Federal. Informações obtidas pela nossa produção dão conta de que o espaço, localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, era um dos locais planejados para servir como cativeiro e também para guardar armas. Os policiais usam a marreta ali para quebrar essa parede e tentar chegar a algum elo aqui que possa demonstrar esconderijo de armas ou até mesmo de pessoas. As últimas informações sobre essa investigação obtidas dão conta de que o primeiro comando da capital tinha como meta a extorsão e assassinato do senador Sérgio Moro quando ele estivesse em Curitiba. Os bandidos já estavam com todos os passos definidos para realizar esse crime. O senador Sérgio Moro vai se pronunciar, então, como eu disse, aqui a qualquer momento no plenário do Senado. Eu acompanho, na verdade, a pauta, do plenário. A sessão deliberativa de hoje está suspensa e a TV Senado exibe nesse momento um programa de entrevistas que nós estamos monitorando. Se Sérgio Moro falar, nós entraremos com esse plantão, com essa informação na hora que surgir. 4h16 agora. É importante falar que todos esses indícios que foram se formando e que levaram a essa investigação é um trabalho conjunto de diversos órgãos, como o tweet de Sérgio Moro bem apontou. Ele parabenizou esse trabalho, claro que para salvaguardar a vida dele, da família dele. Lembrando que Sérgio Moro deixou a carreira da magistratura para seguir como ministro, depois como juiz, depois como candidato aqui pelo Paraná ao Senado, pela União Brasil. A mulher dele, a Rosângela Moro, também se lançou como deputada federal e foi eleita nas eleições de outubro. Portanto, duas figuras da família muito expostas politicamente e também publicamente, diariamente. Então é um trabalho que a gente percebe de inteligência muito bem apurado. É claro que seria uma possível vingança contra Moro, outras pessoas também. O que agora não se pode deixar no ar é pontas soltas ou fios desencapados. Sérgio Moro, como vai dar esse pronunciamento a qualquer momento, mas esse trabalho das forças de segurança precisa continuar, porque se existe todo esse projeto pensado, existe o depois. Então muitas pessoas ainda podem estar envolvidas nessa situação e nesse possível crime. Então nós vamos continuar acompanhando e esperando novos resultados, novas respostas das forças de segurança que possam acompanhar de uma maneira mais efetiva todo esse planejamento, essa arquitetura do crime do PCC. 4h18. Brasília, porque a Camila fala então agora do Sérgio Moro. O Eric tá preparado ali porque ele tem as informações atualizadas do bunker. Só para atualizar você também, já que a gente tá voltando com a Camila em Brasília, o Rodrigo Pacheco preferiu ficar quieto, viu? Não comentou, não falou nada naquela coletiva de imprensa que ele estava dando no Senado. Ele disse que ele queria falar só das medidas provisórias, que ele queria falar só do dia a dia do Senado e esqueceu de falar do assunto que está tomando as manchetes e que inclusive tem como envolvido um de seus pares ali do Senado Federal. Portanto, Rodrigo Pacheco, como em outros assuntos, se calou. E Camila, você está acompanhando esse assunto desde muito cedo. O pessoal da live perguntou: meu Deus, almoçar quase 5 da tarde, por quê? Porque você acorda muito cedo, faz a sua vida primeiro na TV, agora vem pro rádio
E o que você acompanhou, o que você pode trazer de novidade pra gente aí sobre essa questão do Sérgio Moro? Eu imagino até que os parlamentares paranaenses devem, de alguma maneira, estão preocupados ou não estão preocupados? Acho que a pergunta é essa. Eu ia falar que eles devem estar de cabelo em pé, mas não sei. Será que eles estão preocupados com esse assunto? O que você pode trazer de novo para nós? É claro que preocupa, né, Escola? Antes, pra quem tá na live, eu só vou mostrar aqui, ó, que esse aqui é o meu almoço, viu? É uma cocada que eu ainda não terminei de comer, mas eu sou hipoglicêmica, é graças a ela que eu estou em pé ainda. Bom, esse é um assunto, Escola, que preocupa de um modo geral o parlamento e deve preocupar porque a discussão ela é mais profunda, é justamente o problema das facções no Brasil. A gente está vivendo um cenário caótico de guerra no estado do Rio Grande do Norte, justamente por conta de uma outra facção, e esse é um problema recorrente. O PCC, que é o primeiro comando da capital, é uma das facções mais antigas e mais perigosas do país, e desde 2018 tem ameaçado esse promotor, que também está entre ali os agentes públicos que seriam sequestrados e assassinados, então, segundo esse plano do PCC, porque na época esse promotor, o Lincoln Gaica, se eu não me engano, ele autorizou a transferência, ele foi o responsável pela transferência do Marcola, que é o líder máximo dessa facção, de uma penitenciária lá do interior de São Paulo, para a penitenciária de segurança máxima aqui em Brasília. E desde então, como ele recebe recorrentemente essas ameaças e todo mês tem um plano novo para assassiná-lo, tem uma segurança toda reforçada, o GAECO, que é o grupo de atuação especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, acompanha muito de perto toda a atuação dessa facção, e foi durante um depoimento que eles conseguiram identificar que um nome que eles usavam ali, um codinome Tóquio, era na verdade o Sérgio Moro, que estaria então na lista desse plano. Por que o PCC estava fazendo esse plano nesse exato momento? Para conseguir juntar dinheiro com os sequestros desses agentes políticos que não foram escolhidos à toa, eram todos inimigos da facção. O Moro, porque na época era ministro da Justiça quando houve essa transferência, mas também por conta de medidas que estavam inclusas no pacote anticrime, como por exemplo aquela limitação das visitas íntimas. Então eles fizeram todo esse plano mirando essas pessoas que eram inimigos, mas para conseguir dinheiro por meio do sequestro e extorsão, para conseguir fazer um outro plano, que era justamente libertar o Marcola dessa penitenciária federal aqui em Brasília. Então é um problema de segurança pública, é um problema que a gente está vendo aí, né, de coação desses agentes públicos. Então é realmente um assunto que deve ser discutido dentro do parlamento, não só pelo choque, né, de imaginar que o parlamentar poderia ter sido sequestrado e assassinado, mas porque por trás disso estão problemas centrais do Brasil. Escola. Tá aí então a Camila Andrade apurando toda essa questão de bastidores e da investigação também que levou a essa descoberta, e o ponto inicial talvez desse novelo, né, Camila, que é essa transferência do Marcola e de seus líderes do PCC para outros presídios de segurança máxima, o que impediria a comunicação entre eles. Nada mais correto aqui nesse país impedir que esses criminosos de alta periculosidade consigam de alguma maneira planejar, arquitetar qualquer coisa de dentro dos presídios. Camila, deixa eu agradecer você. Agora vou deixar que você procure algum lugar para conseguir matar a fome aí em Brasília, mas à noite a gente se vê na TV no RIC Notícias, né? Eu já vou correr pro Ministério dos Transportes para acompanhar outra reunião. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo. Até já então, bom trabalho para você aí em Brasília. E olha, tem muita gente fazendo relação aqui na nossa live, muita gente conversando, falando sobre aquele vídeo que o Lula ontem disse coisas, uma palavra de baixo calão para se referir ao Sérgio Moro. As pessoas aí, tem aqui cadê o WhatsApp? Tá na minha frente aqui, ó. O pessoal tá perguntando no nosso WhatsApp, final do telefone 1647, que vídeo é esse? Que fala foi essa? Porque tem muita gente falando na live. Vamos ouvir o que o Lula disse numa entrevista, porque ele falava que queria basicamente ver o Sérgio Moro pelas costas. Vamos ouvir. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder aqui. Não, é quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente.
Para mim, eu falava todo dia que ele visitava lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Essa foi a fala de Lula. Ele pediu ali para que a repórter, a jornalista, cortasse, né, o que ele tinha dito, essa palavra. E não dava, né, Lula? Porque vocês estavam ao vivo. A transmissão era pela internet. E aí o Flávio Dino, diante da repercussão dessa fala, soltou uma nota agora há pouco dizendo o seguinte: nós estamos vendo em redes sociais uma narrativa escandalosamente falsa de que haveria uma relação entre as entrevistas ou declarações do senhor presidente da República com esses planejamentos. Isso é um disparate, uma violência e nós não aceitamos isso. Fecha aspas para o Flávio Dino, ministro da Justiça. 4 horas e 48 minutos. O Eric Mota tá lá na redação do RIC+, aqui do nosso grupo RIC, para também nos atualizar. Ô Eric, eu imagino que tá todo mundo querendo saber dessas informações, dessas atualizações do Moro, desse caso, né, dessas prisões dos integrantes do PCC, com um alvo muito claro e assertivo em Sérgio Moro e sua família. E vocês têm informações também desse bunker, que um desses bunkers seria em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba? Ô Eric, desculpa, tô te interrompendo mais uma vez, mas espera só um pouquinho, porque o Sérgio Moro está nesse momento no plenário. Você vai, inclusive, nos ouvir e vai acompanhar junto o Eric, porque vai preparar materiais ali pro RIC+. Sérgio Moro fala agora na tribuna do plenário e vamos ouvir isso ao vivo agora. Contra mim e contra a minha família. Esses fatos foram também relatados ao Senado e à Câmara Federal, aos presidentes, que providenciaram, desde logo, a segurança necessária para mim e para a minha família. Então, tomo a liberdade, presente inclusive, de expressamente agradecê-lo pela atenção e render aqui o meu elogio também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter dado essa atenção, em especial aqui a Polícia Legislativa do Senado e a Polícia Legislativa da Câmara, que tem se pautado aí com bastante profissionalismo. Tivemos também o apoio da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar do Paraná, aos quais também rendo aqui o meu agradecimento, respectivamente aos secretários de Segurança Pública, o Capitão Derrite, de São Paulo, Coronel Hudson, do Paraná, e aos governadores, o governador Tarcísio e o governador Ratinho Júnior, por providenciarem a escolta necessária. Quero aqui fazer um registro também, agradecimento à Polícia Federal, que fez o trabalho de investigação, depois que foi informada dos fatos, e que efetuou hoje a prisão de vários desses indivíduos. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e igualmente mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. No começo de 2019, foi feito pelo governo anterior, com autorização do presidente Bolsonaro, inclusive, a transferência das lideranças do PCC para presídios federais, algo que, na verdade, devia ter sido feito lá desde 2006, quando aconteceram aqueles atentados em São Paulo. Eu quero aqui render uma homenagem também, presidente, e a ilustrar o perigo que vem a ser o crime organizado. Desde 2016, 3 policiais penitenciários federais foram assassinados, de ordens vindo dentro do presídio, antes que nós cortássemos essas comunicações. Eu vou tomar a liberdade de mencionar o nome dos 3, Alex Bellarmino, Henri Charles, e também uma psicóloga que atendia lá o Penitenciário Federal de Catanduvas, a Melícia Almeida. Todas foram lamentavelmente assassinadas
por ordem do PCC. Um registro também especial aqui a 3 bravos magistrados, juízes, que foram assassinados historicamente também pelo combate ao crime organizado. Temos aqui Antônio Machado Dias, juiz de execução do Estado de São Paulo, Alexandre Martins, juiz estadual do Espírito Santo, e Patrícia Scioli, juíza estadual do Rio de Janeiro. Presidente, eu fico alarmado com essa escalada que nós estamos vendo do crime organizado no país. Estamos assistindo atônitos esses ataques à sociedade civil, à população civil no Rio Grande do Norte, ataques que na verdade têm características terroristas. Não é próprio de organizações criminosas assim procederem. Espero que as autoridades sejam bem-sucedidas e nós temos que intensificar o combate ao crime organizado. E os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora. Desconheço, na história da República, um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render. Tive o apoio da minha esposa, deputada federal Rosângela Moro, que ora nos acompanha nesse evento, também ameaçada, simplesmente porque nós cumprimos o nosso dever com o país durante todo esse tempo, como juiz, depois como ministro, e ela sempre apoiando aqui as minhas iniciativas. Nós não podemos retroceder, presidente. Eu gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico, mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis para proteger não só as autoridades, mas os cidadãos. Eu tomei a liberdade de resgatar um projeto que eu já tinha faz tempo, da época do Ministério da Justiça, e retomar esse cargo, mandato de senador, me permitiu que eu reaproveitasse esse projeto, e protocolei hoje, e solicitaria aqui humildemente o exame pelos meus pares, e possivelmente nós pudéssemos aprová-lo rapidamente, que é um projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime.